E aí, tudo bem com vocês? Hoje estamos começando uma nova temporada aqui na Cesta Básica. Vou já acionar o Gusmão para a gente não perder tempo. Só falta agora aqui localizá-lo. A Deise já está aqui. A Deise é uma presença constante. E o Gusmão também já. Tudo bem, Gusmão? Oi, amigão, bom dia, bom dia. Prazer, Bom dia. toda a turma aí. A Deise já entrou, Isso. A Deise, o Pascoal. Pascoalino, grande Olha o Santista aí. Santista Santista. também. O Santista foi o vencedor do sorteio do livro. Depois ele vai dizer que mas você está gostando do livro ou não. Ah, sim. Tem O gente, livro tem gente, autografado. tem gente que está querendo entrar com recurso nesse Ah, livro. é. Vamos, Porque ele entrou no final e ganhou, né? mas a gente vive uma democracia, tudo vale. Sim. Não. Concurso é assim, né? Aceitou as regras do concurso. Agora, o nosso amigo Pascoal, ele deve estar bem ligado aí, porque hoje nós vamos falar sobre auditoria ambiental, não é isso? Ah, sim. O Pascoal é um auditor de conformidade legal reconhecido aí no Brasil todo. Ele está ligado ali, vamos ver se ele dá suas opiniões também, não? Perfeito. José A Luiz, Luísa meu amigo Zé Luiz. Zé Luiz, também hoje está tem uma entrando, né? convite para ele, E Tá grande bom. turma entrando aí. Mas, A Martim, Luísa da Vinativo também falou que vai entrar. ah, é? Fala. Então, olha só, essa nossa quarta temporada, né? Nós começamos com licenciamento, depois nós falamos sobre a questão do mercado de trabalho nessa época da pandemia, antes, depois da pandemia, durante. Depois Certo. deu a explosão lá de Beirute, que foi uma mudança de rumo que nós tivemos, não é? Uhum, Marcelo sim. também entrou. E agora nós estamos na quarta temporada sobre auditorias. E nessa condição eu vou me posicionar como um entrevistador, porque você que é a grande atração dessa temporada, não é? Ah, não, que isso. Você vai ver como você vai sempre estar dando sua opinião aí pela sua visão histórica de ter participado de tudo isso. Pois é, a Luísa também entrou, falou com você que ia entrar. Ah, exatamente. Acabou entrando aqui. Falta Agora. o Marcos entrar também, não? É. O Marcos falou com a gente, grande camarada, né? Muito Aham. bom. Agora, me explica uma coisa, amigão. A primeira dúvida que eu tenho é em relação ao seguinte: tudo aconteceu uma vez na vida, é ou não é? Sim. E depois vem as novas versões ou os novos formatos. Por Uhum. exemplo, no tempo de Cristo havia a heresia. Hoje existe a fake news, é mais ou menos a mesma coisa, querer moralizar o outro. Agora, depois É um, apareceu o home office. Será que o home office foi inventado agora? Eu tenho essa dúvida. não, na verdade, a crise sanitária, né, da pandemia é que acelerou o uso de uma ferramenta que já existia há muitos anos, né, que é o home office, mas que não era utilizado. Tinha-se sempre alguma suspeita que o pessoal podia ficar em casa, ao invés de trabalhar, ia ficar enrolando, que aí caía a produtividade. E essa crise sanitária ajudou a mostrar que essa ferramenta que já existia é super útil, né? Muitas empresas já estão até reconsiderando em que a pessoa volte presencialmente, continue em home office. Pois é, Né? E eu... eu assisti Oi? uma live essa semana, acho que foi quarta-feira, do meu amigo PH, Paulo Henrique Dias, que é Uhum. engenheiro de solo, e era a Associação Brasileira de Engenheiros, eu não sei exatamente o nome da sigla. E eram 5 empresas conversando sobre a situação atual delas, como empresas de engenharia. E o PH, me Uhum. lembro, ele PH porque é meu amigo de infância, né? E o PH estava dizendo o seguinte, que ele
na pandemia, ele não sentiu tanto, porque ele já estava acostumado a trabalhar como home office com a empresa dele. Então, os caras já tinham... sim. Né? É. Não sentiram tanto, né? Porque já tinham estrutura toda, os computadores, as pessoas, os Sim. procedimentos. Mas que a gente está falando aqui também, Martini, hoje é sobre auditoria, né? E eu vou Mas ficar tem te tudo a ver dando... com o que você está dizendo. Tem tudo a ver com isso que você falou e com o que a gente falou na temporada passada, né? Com a explosão lá em Beirute. Por quê? Porque a auditoria ambiental ela já existe desde os anos 70 do século passado, né? E surgiu com alguns acidentes ambientais nos Estados Unidos, em que a EPA, o órgão ambiental de lá, exigiu que as empresas que tiveram acidentes tivessem auditoria ambiental. Né? Mas é uma ferramenta que ficou restrito a essas situações. Certo, perfeito. Agora, teve uma crise ambiental nos anos 1980, que foi como agora, essa crise sanitária que ajudou, acelerou o uso do home office, acelerou o uso da auditoria ambiental, né, que foi o acidente em Bhopal, no dia 3 de dezembro de 1984. Pois é. Esse acidente aconteceu numa indústria química americana, multinacional, que tinha uma unidade na Índia, na cidade de Bhopal. Entendi. E aí, em função de problemas que a gente não vai entrar em detalhe aqui, por causa do tempo, mas morreram na hora 2.000 pessoas da população de Bhopal. E 200.000 pessoas ficaram feridas por causa de um acidente tecnológico. Até esse momento, acidentes tecnológicos não causavam esse tipo de dano, nessa proporção. Né? O que acontecia até esse momento eram acidentes naturais que causavam isso. Um tsunami, um terremoto. Né? Aquele tsunami que aconteceu no Oceano Índico há uns 15 anos, morreram 200.000 pessoas. Mas um acidente tecnológico, o homem matando ou ferindo tanta gente, chamou muita atenção. Tá? Eu estou excluindo acidentes com navios, com aviões. Né? O Titanic morreram 1.500 pessoas. Um avião, quando cai, morre 100. Né? Mas uma indústria matando, uma indústria que chegou para contribuir para o bem e traz o mal, foi só nos anos 80. Fala, Guzmão. O Janjão não morreu, não, ele está aí de volta, né? Agora é a Dorinha, herdeira do Janjão. Agora, uma coisa que você falou é perfeito. Até os anos 70, por aí, o homem não entendia que uma atividade produtiva criada pelo homem teria o potencial de matar 2.000 pessoas numa noite. Ninguém aceitava. Não, era uma bomba, um tsunami, Sim. um vulcão, não um acidente natural, mas uma situação criada pelo homem para gerar emprego, prosperidade, riqueza. Ninguém imaginava que tinha o potencial de matar 4, 5 mil pessoas. Exatamente. Aí essa percepção começou a mudar nos anos 80 e 70, né, com alguns acidentes ambientais clássicos. Aí esse acidente em Bhopal foi a Union Carbide. É interessante falar isso, por quê? Porque era a maior indústria na época, era a empresa mais valiosa do mundo. Então não foi um fundo de quintal. É como se hoje a Microsoft fizesse alguma coisa nessa proporção. Né? Na época, há 35 anos atrás, o mundo mudou muito, né, em 35 anos. Há 35 anos atrás, eram as indústrias que estavam no topo das empresas mais valiosas. Hoje, na Bolsa de Valores de Nova York, lá no índice Dow Jones, as 30 maiores empresas, você não vê mais indústria. A ExxonMobil, até uns 10 anos atrás, estava disputando com a Apple quem era a empresa mais valiosa. Estava disputando o primeiro lugar. Esse ano, a ExxonMobil saiu da lista e estava há 90 anos. Então isso é muito simbólico, mostrando que as indústrias elas não são mais o setor mais valioso hoje. Hoje é o setor de tecnologia. Mas as indústrias continuam aí e continuam com um potencial poluidor. Isso que para a gente aqui, como gestor ambiental, quem trabalha na área ambiental, interessa. Ontem eu li no jornal uma coisa que eu fiquei impressionado. A JBS passou a Petrobras no faturamento. Você viu isso?
Não, não vi. Fiquei impressionado com isso, cara, também. Quer dizer, mas essa é uma empresa, mas não é uma indústria, né? De carne. Mas tem a ver também com a estratégia, né? A Petrobras ela resolveu diminuir a influência, né? O perfil dela no mercado. Eu li hoje que ela está querendo se desfazer do que ela tem ainda da BR distribuidora. Então ela está mudando o perfil e com isso ela vai cada vez ficar mais abaixo de outras. É uma opção, foi uma opção que elas tiveram. Martini, aí quem falou, realmente é muito simbólico isso tudo que a gente está falando. É verdade. Isso que você falou da União Carbide, a União Carbide era uma unidade na Índia, não é isso? Era uma unidade na Índia. Ela como multinacional, ela tinha a sede nos Estados Unidos, mas ela tinha unidades em vários locais do mundo, inclusive dos países em desenvolvimento, como a Índia. E ela tinha uma fábrica igualzinha, era uma fábrica que produzia defensivos agrícolas, né? E o produto que teve problema foi metil-isocianato, ou isocianato metil-isocianato ou isocianato de metílico. Então, e aí ele acabou, era uma matéria-prima intermediária, e acabou dando esse problema. Ela tinha uma fábrica idêntica nos Estados Unidos. E você sabe que esse acidente da Índia aconteceu porque houve um superaquecimento no tanque, não é isso? E falharam os sistemas todos de redundância. O alarme. Todos os sistemas de controle ambiental, todo o sistema de controle ambiental não estavam em operação. Um estava em manutenção, o outro estava quebrado. Isso. Tempo depois, aconteceu a mesma situação na unidade dos Estados Unidos e todos os equipamentos de controle estavam em operação e não houve as pessoas nem souberam o que aconteceu, o superaquecimento no tanque. Daí porque auditoria, né? Porque a auditoria chega para ver que está errado. Exatamente. Essa ferramenta, auditoria, agora eu não sei se eu estou falando certo, Martini, desculpa, e vai ficar uma pergunta para a turma que está participando. A turma está muito envolvida hoje, hein? Parabéns. Sim. Quase um livro hoje, hein, Martini? E só tem fera aí, né? Claro que o Santista vai ganhar, mas vamos sortear o livro. Agora, é o seguinte, ó, auditoria ambiental, não responde não, vamos dizer para o primeiro que responder aqui vai ganhar o livro. Topa essa? O problema é ter o livro, né? Não, mas eu tenho aqui um. Que você... beleza. Então topo. Agora, olha só. Auditoria ambiental, eu falei, será que eu falei certo? Auditoria ambiental é um instrumento ou uma ferramenta de controle? Isso pode até ser uma questão de prova de concurso, não é? Essa é uma boa questão de prova de concurso. Auditoria ambiental é um instrumento ou é uma ferramenta? Quem responder primeiro nas legendas aqui, nos créditos, vai ganhar o livro, Martins. Hoje eu estou... Beleza. Você... Essa pergunta aí é muito boa, hein? Parece que é... Alca falou instrumento. Quem achar que é o Pascoal, liga para 0800 401 402. Quem achar que é Alca, liga para o 0800 401. E atenção, vencedora, Alca! É um instrumento ou uma ferramenta? Ih, o Santista falou que é ferramenta. O Santista quer ganhar o livro. Agora eu nem sei quem falou ferramenta, quem falou instrumento. Não, foi o Pascoal. O Pascoal está dando, ó. O Pascoal está mostrando o porquê que é uma ferramenta. O Pascoal ganhou, eu li errado. Porque não está no artigo 9º da 6938, que lista os instrumentos de controle, não é? Agora, perfeito. Quem não está entendendo. Mas se o Pascoal quiser ganhar um livro em casa, ele vai ter que falar quantos instrumentos são. Tá certo. A 6938 que diz isso. Aí ele ganha um livro em casa. Perfeito. Só vou alertar também que quem não está entendendo nada do que a gente está falando, é só ir lá na primeira temporada de licenciamento ambiental que vai conseguir entender tudo, a diferença entre ferramenta e instrumento. Né? E o Pascoal disse que é uma ferramenta. Mas o Pascoal falou que os Correios estão em greve, não vai adiantar nada. O Pascoal está falando... Eu recebi minha conta de luz ontem, mas só que era de abril. Né? Aham.
Pascoal está muito bom. Ganhou o livro, hein? Ganhou. Agora, por que, que é uma ferramenta? Porque não está na lei, né? Mas ela é uma ferramenta que está dentro de um instrumento. Né? Algumas auditorias, que são de conformidade legal, só está dentro do instrumento de licenciamento ambiental. Isso a gente vai ver ao longo dessa nossa temporada aqui agora. Perfeito. Então, o primeiro passo já foi dado. A auditoria não é um instrumento de controle, é uma ferramenta que é muito usada no licenciamento, é ou não é? Isso. Isso as auditorias compulsórias, né, Guzmão? Porque tem as auditorias voluntárias, aí elas não estão mais nisso que a gente está falando, é outra coisa. Mas, voltando ao acidente de Bhopal e a Union Carbide, o que aconteceu? A Union Carbide é a indústria química. Né? Ela, como outras indústrias químicas, elas tinham falhas no gerenciamento. Né? A Union Carbide tinha uma falha grande no gerenciamento de manutenção dos equipamentos críticos, né? Os equipamentos de controle ambiental. Tanto que, como você falou, a unidade dos Estados Unidos, quando teve um problema, a torre de lavagem funcionou, o flare funcionou e assim por diante. Não aconteceu nada. Os impactos, os aspectos foram controlados para evitar o impacto. Agora. Ah, pronto, já você voltou aqui, né? Está ouvindo bem? Guzmão, estou ouvindo bem, está tranquilo. Está perfeito. Aí a Union Carbide, como indústria química, ela percebeu o seguinte, e multinacional, ela percebeu o seguinte, esse problema em Bhopal quase me levou à falência. Não levou à falência porque ela usou vários artifícios jurídicos e tal, financeiros, para poder não falir. Mas se acontecesse com outra unidade dela, em alguma parte do mundo, aí ela não ia aguentar o tranco. O que ela fez? Ela pegou especialistas na área de segurança de processo, na área de meio ambiente, colocou num avião, e esses especialistas começaram a rodar o mundo visitando as fábricas e as unidades da Union Carbide no mundo. Aí, essa foi a primeira equipe de auditoria ambiental que começou realmente a praticar de uma forma contínua, né? Diferente dos anos 70, quando se fez auditoria ambiental, mas para situações específicas de um acidente que era exigido pelo órgão ambiental. Né? Uma vez eu estava dando um curso para o pessoal de órgãos ambientais, um curso da CONAMA 306, que é uma dessas auditorias, né, compulsórias. Tinha até gente do INEA, foi o Dilton e o Alencar, que participaram. E tinha um veterano da CETESB no curso. Aí quando a gente estava conversando sobre Bhopal, ele disse, poxa, quando eu era estagiário na CETESB, em 84, chegou a equipe da Union Carbide lá no Porto de Santos e descobriu que tinha o metil-isocianato, ou isocianato de metila, armazenado no Porto de Santos. Aí a equipe da Union Carbide, ela não quis nem saber se estava correto ou não, ela preferiu, na época estava traumatizada, né? Então preferiu recolher o produto. E foi para onde? Eu acho que isso, pelo que eu me lembro, eles levaram de volta para os Estados Unidos. Ia ser usado em alguma indústria de Cubatão. Você está falando uma coisa que está me lembrando agora. O bacana dessas nossas lives é que a gente combina tudo, né? Fica uma semana treinando o que vai falar. Exato. Falando isso, me lembrei agora que exatamente nos anos 80 e provavelmente em 84, logo depois da Carbide, nós trabalhávamos no setor de controle da poluição acidental. Eu trabalhava lá com meus colegas. E a imprensa não era muito assim participativa como hoje, mas foi noticiado que uma indústria em Resende utilizaria o metil-isocianato, que chegava de contêineres no Porto do Rio e ia de caminhão. Você sabe que, na época,
o presidente da FEMA nos chamou, falou, olha, está acontecendo isso, e eu queria que vocês fizessem um comboio acompanhando essa carga do Sim. porto. Então, nós fizemos um plano de ação, um plano de emergência, um rotograma, né? E acompanhamos a carga do caminhão, não me lembro se era um caminhão ou dois contêineres. Isso foi de madrugada, saímos meia-noite do porto e fomos num comboio até deixar o material lá na unidade de Resende que usava esse produto como matéria-prima, que era importado, né? Então, Sim. nós fizemos isso, eu não me lembro bem a frequência que chegava, mas passamos a fazer isso de forma rotineira. Você vê que a mesma coisa lá de São Paulo também aconteceu parecido aqui, não é isso? É verdade. Eu não me lembrava... Só que você não era estagiário do INEA ainda, né? Você já... Não, e o cara foi estagiário da CETESB quando? 84. Pois é, eu fui estagiário da FEM em 74. Quer dizer, um pouquinho mais tempo. Você ainda chamou o cara de veterano, isso não se faz. Por isso, quando eu boto uma foto na capa do livro mais novo que você reclama. E diz que... Tá certo. Aí, Guzmão, o que aconteceu? Na verdade, o problema não era só da Union Carbide. Na verdade, o gerenciamento ambiental, né, das empresas não fugia muito do que a Union Carbide fazia nas indústrias químicas. Então, todas as indústrias químicas perceberam, estavam com o rabo preso, e perceberam que deu azar de ser na Union Carbide, mas podia ser com elas também. Então, elas fizeram o quê? Elas começaram a fazer a mesma coisa que a Union Carbide fez. Formou equipes de especialistas para fazer auditoria ambiental no mundo inteiro, nas suas filiais. Agora, você falou que a auditoria começa nos anos 70, com essa... Leozinho entrou também, neto do Tamanco. Quando você falou dos anos 70, houve também um momento, ainda nos anos 80, que foi um ano de grande mudança, né? Foi um ano, isso. Nos anos 90 com as certificações, mas nos anos 80 aconteceu um evento também que foi marcante em relação às auditorias. Foi quando um banco americano, o Banco Chase Manhattan, ele emprestou um dinheiro, criou uma indústria química. E essa indústria química pegou o empréstimo do banco, fez lá o que tinha que fazer e não pagou ao banco. O banco iniciou uma ação e pegou o ativo da empresa para ele. Um banco que trabalha com papel passou a ter uma indústria química dentro do seu patrimônio, porque a indústria não pagou o financiamento que tinha pego no banco. 2 anos depois, um ano depois, o banco verificou que, quando foi vender a empresa, que o passivo da indústria era mais caro que o ativo, que ele tinha, na realidade, perdido dinheiro, porque ela tinha uma contaminação no solo. E lá nos Estados Unidos, a maioria da água que é distribuída é água de subsolo. Então, o que aconteceu? O banco tomou na cabeça e os caras da indústria davam gargalhada, eles levaram o prejuízo. Aí criou-se a tal da auditoria, que no americano chamava, nos Estados Unidos chamava due diligence, que é a auditoria do nível passivo, que já foi uma outra modalidade. Isso a gente vai também poder, a gente pode até conversar sobre a due diligence aqui também. Aqui no Brasil também a gente chama de due diligence, porque a tradução, diligência devida, então também não queria dizer muita coisa. Então aí se batizou mesmo com o nome em inglês, due diligence, que é a auditoria que em multinacional, quando vai comprar ou alugar alguma coisa no Brasil, sempre faz a due diligence, porque quando ela sai, ela pode ser corresponsável do que tem lá. Então, ela já avisa como estava quando ela chegou. É verdade. Eu tenho um amigo que ele me conta uma história do primo dele, que era um camarada que diz que sabia tudo, confiava muito no outro amigo dele, e comprou o posto de gasolina do cara. E o cara falou para ele que o posto estava limpinho, enxaguado, limpinho. Quando ele foi ver, tinha contaminação com hidrocarboneto no solo. Quer dizer, ele comprou igual que ele estava comprando, não, né? Mas, comparando com a nossa ida ao supermercado, você, quando compra um iogurte, você vê a data de vencimento, não vê? Tem que ver. Está na promoção. 80 Tem que ver, né? Pô, vence 30 de julho, porra. É. Eu vou, vai comer, não.
É verdade. Na área ambiental, não tem aquela história de cavalo, como se falava antigamente, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Cavalo dado tem que olhar os dentes, sim, porque você pode estar recebendo um passivo. É verdade. Ambiental. Então não tem essa de, mesmo sendo de graça, vamos ver o que está acontecendo, para depois não sobrar para você o preju. Porque é mais caro você descontaminar, né? Pode ficar mais caro, né? É isso mesmo. Amigo, vamos lá começar com as nossas auditorias, não, mano? E você Sim. que é um auditor, inclusive nós fizemos no IDEA, esse ano de 2019, 2018, na Universidade do Ambiente, 2 cursos sobre auditoria ambiental, que você nos ajudou, lembra? Com a Neise. Foi muito bom. O Pascoal, acho que participou também, né? O Pascoal deu aula, Foi muito verdade. Bacana. Esse curso foi aberto para público externo. O objetivo era a Universidade do Ambiente, atendendo a uma solicitação do corpo técnico, é a padronização dos procedimentos do corpo técnico do INEA nas análises dos relatórios de vistoria. Até porque a auditoria aqui no Rio de Janeiro é obrigatório, não é? Sim, sim. A Universidade do Ambiente é uma iniciativa muito interessante e legal de vocês, lá do INEA, né, para ir aprimorando continuamente o profissional, né, o funcionário público. Sabe que ano passado, a turma da Universidade do Ambiente, que é do INEA, ligada à Diretoria de Gente e Gestão, elas são 2 gerentes, né? Tem a gerente, tem a outra, que é a Elane e a CREC. Elas lançaram o primeiro curso para público externo da Universidade do Ambiente, que foi evoluindo, foi um curso para público externo. Martini, iniciou num dia as inscrições, às 9h30, 10 horas da manhã. 1h da tarde tinham 400 inscritos. Caramba! Isso demonstra a confiança da população do INEA, confiança nos técnicos do INEA, né? Ainda a forma que o INEA tem de liderança, de referência. 400 pessoas inscritas no curso. Numa manhã. Para público externo. Sim, sim. Isso é sinal da credibilidade, né, do INEA perante esse público que estava querendo se inscrever. Não foi sobre auditoria, foi um curso... Sim, entendi. Mas foi muito bacana. Dividimos em 10 turmas, porque o código do INEA cabe em 100 pessoas, quer dizer, 100 e poucos. Sim, Mas, Guzmão, eu trabalhei numa indústria petroquímica, em Duque de Caxias, em que a indústria petroquímica no Brasil, nos anos 70, teve um plano nacional de desenvolvimento em que, para desenvolver a indústria petroquímica, se escolheu um que chamava de esquema tripartite. Então, a sociedade era dividida entre 3 proprietários, né? 40%, no meu caso, na minha empresa, 40% era do governo. 30% era do detentor da tecnologia. Então, era uma multinacional que sabia como produzir um determinado polímero. E 30% restante era do empresário nacional. Então, o detentor de tecnologia tinha 40% das ações. Mesmo ele sendo... 30%. Mesmo ele sendo minoritário, o que ele fazia de tempos em tempos? A gente recebia um auditor ambiental, né, da matriz da empresa detentora de tecnologia para avaliar como estava a gestão ambiental nessa empresa aqui em Duque de Caxias. Isso quando, Martim? Isso após Bhopal, após 84. Eles começaram a fazer isso rotineiramente. Até hoje... Não, foi antes de eu entrar, na verdade, lá. Quando eu entrei, já tinha acabado com isso. Tá certo. Mas me contavam essa história, né? Mas por quê? Porque a imagem dessa empresa podia ficar prejudicada caso ela tivesse um acidente numa indústria que ela tem 40% de participação.
Então, em função disso, ela exigia que o pessoal dela fizesse, a equipe de auditora dela, fizesse essa auditoria com uma frequência estabelecida. Eu conheci algum... Isso que se chama auditoria de segunda parte? Não, não. A auditoria de segunda parte, no caso ambiental, é, por exemplo, quando uma empresa audita o seu prestador de serviço, que vai fazer o tratamento do resíduo. Então, ela avalia se aquele prestador está trabalhando direito. A gente vai falar também sobre isso mais na frente. Isso tudo vem para aquele nosso assunto que um dia nós vamos fazer, que é a responsabilidade civil ambiental, né? Que é solidária. Né? Isso, perfeito. Isso mesmo. Mas eu conheci alguns auditores em outras indústrias multinacionais. Eu tive a oportunidade de conhecer auditores que a função dele, no crachá dele, era auditor que percorria o mundo inteiro fazendo auditoria. Ele começava o ano num país, ia pulando de país em país, no final do ano, ele já tinha visto tudo e começava de novo a visitar o país inicial no ano seguinte. Quer dizer, desse cara eu só queria uma coisa, sabia? O quê? As milhagens dele? A milhagem dele? Você ia poder aproveitar bastante, né? E acabar tudo. Bom, então... Agora, e desse cara, uma vez conversando com ele, quando ele estava passando pelo Brasil, eu perguntei, mas vem cá, você conhece o mundo inteiro? Na verdade, esses auditores acabam conhecendo, mas não aproveitam, né? Muita viagem, porque eles têm auditoria, têm relatório, têm o tempo todo dimensionado para trabalhar, não tem muito turismo, não. Mas eu perguntei, mas vem cá, mas qual é o país que você gosta mais de visitar? Ele era alemão. Ele falou assim, olha, quando eu gosto mesmo é de vir no Brasil. Né, porque aqui, por causa da temperatura, das pessoas, do clima e tal, é o lugar que eu curto de trabalhar. Eu me lembro que quando aqueles trabalhos também com os navios, né, os acidentes com os navios, os consultores também gostavam muito do Brasil. Eu me lembro que tinha um consultor inglês que a gente, depois do trabalho, a gente saía, dava uma volta assim, e ele olhava, uma vez ele viu uma figura, era dezembro, ele viu assim, uma decoração de Natal, um Papai Noel na casa, numa frente de uma casa, ele veio para mim e falou, caramba, eu nunca pensei que eu fosse ver Papai Noel com manga de camisa, porque Papai Noel é um inverno rigoroso. É verdade, É tudo muito diferente para ele, né? Os animais, as pessoas, as habitações, é tudo novidade. A língua. Colegas que trabalhavam nesse trabalho de navio, nas empresas de salvatagem de navio, que a gente prestava serviço. Só esse cara. Ele uma vez me falou que ele viajava tanto, porque onde estava o acidente ele ia. Não tinha base. Sim. Esse cara teve 2 acidentes de avião e sobreviveu. Tanto que esse cara viaja. De tanto que a probabilidade começa a aumentar, né? Para quem está sempre dentro do avião. Era anos 90, né? Então, quem é auditor profissional de empresas que fazem certificação, ou que nem essas de multinacional, parece ser uma vida glamurosa, né? De viagem, de turismo, mas o que é bom mesmo é como você estava de olho, só nas milhas. Porque não é uma vida fácil, não. É só de hotel em hotel. Eles falam, às vezes, que eles acordam de manhã e não sabem em que cidade está. Que eles estão acordando. Caramba! De tanto que toda hora muda. Verdade. Eu acho que a chance das milhas desse cara caducarem é muito grande também. Não, ele vai ter que passar isso para alguém, né? Então tá bom. Agora, Martini, nós estamos aí na beira ou na proximidade de alguns concursos públicos, sabia? Tem alguns municípios que já estão anunciando concurso, tem alguns alunos meus que estão movimentando. Eu escuto falar isso porque começam os pedidos de aula, de curso, né? Isso é um sinalizador que deve ter concursos públicos para acontecerem agora ano que vem.
E a auditoria ambiental, ele é um tema dos concursos. Esse dos municípios aqui do Rio, ele já inclui a auditoria ambiental na programação do concurso, nas matérias. As auditorias obrigatórias por lei, né? Como a NOMA 306. Aqui do Rio, da Lei Estadual 1898, né, que é de 91. Quer dizer, a auditoria ambiental é obrigatória no Rio desde 1991, com a Lei Estadual 1898. Isso é impressionante, né? Isso realmente é impressionante porque não existia no mundo, na época, em 91, nos Estados Unidos mesmo, a auditoria ela só era obrigatória quando acontecia um acidente. Né? Alguns países começaram depois a fazer isso. A própria ISO 14001, que é um sistema de gestão onde tem auditoria interna e auditoria externa, mas são voluntárias, tem quem quer, só surgiu em 96, 5 anos depois. Pois é. Em 91... O Rio de Janeiro pulou na frente mesmo, né? Nós tínhamos uma realmente foi algo... Era tão inovador. Isso eu já não... Eu não era estagiário, eu já estava trabalhando nessa época. Eu me lembro bem que os empresários, os donos das empresas, né, os seus diretores, eles eram totalmente contra a DZ56. Eu já participei até na época de reunião, onde a tônica da reunião é o seguinte: como vamos fazer para não fazer a auditoria DZ56? Né? O INEA, isso eu nunca te falei, mas era assim que se pensava. Mas o INEA deu uma volta boa nisso. Por quê? Porque a lei é de 91. Oi? A FEMA. A FEMA na época, isso. Porque a lei é de 91, né? A gente até volta depois, acho que vale a pena a gente contar um pouco desse histórico, mas a DZ56, que é a diretriz, né, de quais são os critérios de auditoria, é de 96. Né? Demorou 5 anos. A revisão 0 e a revisão 1. São de 96. 96. Aí, em 96 que os empresários começaram a querer boicotar a DZ56. É mesmo? Não sabia disso, não. Agora já tem recurso de prazo, já posso falar, né? Já passou tempo. Mas mas o INEA, a FEMA, sentiu isso. Aquela questão, né, de a lei tem que pegar, né? O cumpra-se. A FEMA percebeu que estava tendo essa falta de boa vontade para fazer auditoria. E ela fez uma jogada muito esperta. Ela fez uma lei, porque o argumento das empresas era o seguinte: porque hoje a gente entende a auditoria como algo normal, como algo salutar, que faz bem para o processo da empresa. Mas na época, era muito... Chega assim, como é que eu vou chamar um cara para entrar na minha empresa, eu vou deixar ele olhar tudo, falar o que está errado, e eu vou entregar isso para o órgão ambiental? E eu não vou pensar maluquice, eu não vou fazer isso. Né? Tem que pensar com a cabeça, de 1990, do século XX, né? Para a gente entender o que eu estou falando. Mas aí o argumento usado foi o seguinte: a gente não pode mandar um relatório. E a lei, a 1898 e a própria DZ falava que o relatório era público, né? Como vários processos democráticos no INEA, como consulta pública, o relatório era disponibilizado para a sociedade, como ainda é hoje. E aí o argumento era esse: poxa, como é que eu vou colocar informações sigilosas do meu processo industrial num relatório público, que pode chegar para o meu concorrente? Aí a FEMA fez o seguinte: assim, então é esse que é o problema? Então não tem problema nenhum. Nós vamos fazer uma lei falando se o empresário, na hora de entregar o relatório, argumentar que tinha informações sigilosas e que aquele relatório não podia ser disponibilizado para o público, a gente não disponibiliza. Mas você tem que fazer auditoria e me mandar. Tá? Então, aí, essa volta que o FEMA fez na época é o que conseguiu quebrar o
a resistência. E aí começou-se a fazer, e é uma lei que, por incrível que pareça, pegou rápido, em 96 para frente, depois disso. Né? E por incrível que pareça, em função da época, né? Eu acho que só em 2000 é que veio uma alteração na lei, já prevendo uma punição para quem não entregasse, porque até então não tinha uma punição. Acho que foi em 2000. Também tinha isso. Também, é verdade, também teve isso. E que aí foi corrigido na revisão de 2010, na revisão 3, aí isso já está na própria diretriz explicando sobre essas situações. Mas aí a questão do sigilo quebrou a resistência e as empresas começaram a cumprir. Hoje é uma legislação que funciona e vários estados brasileiros começaram a replicar isso para os seus estados. Fizeram leis, muitos estados fizeram leis sobre a auditoria ambiental compulsória. O Espírito Santo tem. Na verdade, muitos fizeram leis, mas eles não regulamentaram a lei. Então, hoje, fora o Rio de Janeiro, eu vejo a auditoria compulsória mais forte no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também tem uma legislação de auditoria ambiental compulsória que pegou. O Pascoal comentou aqui que São Paulo tem um projeto de lei para auditoria compulsória. Eu não tenho essa informação. Eu tenho uma informação que um deputado federal de São Paulo fez um projeto de lei, ou propôs um projeto de lei, no sentido de que se fizesse auditoria ambiental no Brasil, que incluísse a auditoria como um dos instrumentos de controle, que seria o 14º. Sim, sim. Não sei se foi o Feldman, foi algum deputado federal de São Paulo que propôs isso a nível federal, mas não evoluiu. O Pascoal pode confirmar isso aí depois. Né? Isso eu sei, né, de fonte do IBAMA na época, do Ministério do Meio Ambiente, porque na CONAMA 306 eu fiz esse treinamento, né, com o pessoal dos órgãos ambientais, então eu tinha proximidade, porque sempre tinha alguém do Ministério do Meio Ambiente da turma, também coordenando. E eles falaram que era na época da Marina Silva, que era ministra do Meio Ambiente. Eles falaram que na época já estava na boca de sair o diploma legal falando da obrigatoriedade para o Brasil todo. Eles usaram, a CONAMA 306, na verdade, foi um balão de ensaio específico para uma área portuária e plataformas, que a gente vai conversar aqui também. Mas aí eles viram que funcionou e ia expandir para todo mundo. Mas aí surgiu uma outra prioridade, né? Aí a Marina Silva saiu e aí esse assunto ficou escanteado. Não foi para frente, mas por muito pouco já era para ter saído. O Pascoal disse que esse projeto de lei de São Paulo é de 2016. Deve ser um projeto de uma lei estadual, porque esse projeto de uma lei federal para tornar a auditoria um instrumento é bem anterior a 2016. Mas acho que ela não é. A nível federal tem a CONAMA 306, que a gente vai conversar também aqui nessa temporada. Né? E como você falou, é uma que é barbada em concurso público. É verdade. Essa é barbada, né? Principalmente agora que teve esse evento aí de derrame de óleo em no litoral brasileiro todo, praticamente todo, né? Do norte até o verdade. leste. Então, isso até hoje ninguém descobriu o que foi, né? A fonte, né? Até hoje a fonte não apareceu. Toda a tecnologia que existe hoje, né? De você não descobrir quem fez, quem causou, né? Sim. Isso, por não descobrir, vai levantando uma série de opiniões. Quer dizer, quando você não verdade. Abre espaço para todo tipo de... Abre espaço. É a mesma coisa quando... Exatamente. Eu faço uma analogia, quando tem um acidente, um desastre numa empresa, se não aparece o porta-voz para explicar para a mídia, para a população o que está acontecendo, a mídia precisa de informação, ela vive de informação. Se a empresa não vai falar, ela vai procurar outros que falem pela empresa.
Aí ela vai procurar o sindicato, vai procurar a ONG, e aí a informação pode ser até diferente do que a empresa poderia estar querendo dizer. Né? Porque a mídia, o que vai ser divulgado é o quem está disposto a falar. Então é o que você falou, se não aparece uma fonte, abre espaço para especulações. Agora, quando a gente fala, tem umas coisas, sabe, Martini, que a gente tem que aprender. Se a gente fala muito de um assunto, a gente fica, às vezes, comprometido, né? Está todo mundo querendo um livro novo, Martini, de 2020. Mas esse livro, nós temos... Acabei de dar um livro novo de presente aqui para alguém que já pediu. Faz aniversário dia 7 de setembro. Podia dar uma bandeira de presente para ela, 7 de setembro, não? Mas ela quer um livro. Então vamos ter que fazer novo. Você está dando um livro... Vamos marcar a data limite 7 de setembro para acabar esse livro, Martim? Vamos fazer um compromisso perante os nossos colegas da live? Está fechado? Sim. Então está fechado. Fechado, está fechado. Até porque você já está prometendo um livro futuro, que nem existe ainda, né? Está prometendo dar. Você já está dando o livro futuro. Vem cá, home office foi inventado agora? Não. Aquilo que a gente fez lá naquele programa de rádio, como é que chama aquilo? Podcast. Podcast foi inventado agora? Ou Também não. A gente já fazia em 2015? Então, do ponto futuro, a gente já promete hoje o livro de amanhã, para ter o compromisso de fechar o texto até 7 de setembro. Tá certo. Você está parecendo o Cláudio Coutinho, que falava do ponto futuro no passe? Não, o Cláudio Coutinho era overlapping, né? É do overlapping, né? E o ponto futuro. Você é discípulo do Cláudio Coutinho, então. Você fazia overlapping lá na Constante? No futebol de areia? Às vezes. Desde que eu fui estagiário, eu já fazia. 74. Tá certo. Então é da época do Paulo César Caju. Um pouquinho antes. Agora, o que é importante a gente lembrar é que quem está interessado no concurso público, a nível federal, vai ser a 306, né? Que foi alterada pela 381, não é isso? Isso. E você é mais do que especialista nisso. Agora, quem está interessado nas auditorias dentro do Rio de Janeiro, aí é a história da Lei Estadual 1898 e da resolução e da instrução técnica, né? Da diretriz técnica 056. E a versão atual da DZ 056, que já está na revisão 3, foi feita já pelo CONEMA, porque o CONEMA começou a atuar a partir de 2008, não é isso? E essa resolução que você participou e que na época eu comandava lá as reuniões, aquilo foi em 2011, não foi, Martim? 2010. Mas vamos deixar isso para a semana seguinte, próxima semana, porque esse assunto, a construção dessa revisão foi muito interessante, que você coordenou. Acho que vale a pena a gente detalhar esse assunto na próxima live, porque é causa da hora, já são 10 para meio-dia. Não pode ser. Passou rápido, né? Já se passaram 50 minutos. O teu relógio tem horário de verão, Martim. Não. Tá aqui, tá na minha frente. Guzmão, é importante, a gente está falando bastante de auditoria compulsória, mas é importante a gente separar, e vamos também começar a falar na próxima semana, das auditorias voluntárias ambientais, né? Como a própria ISO 14001. É uma auditoria que a empresa não é obrigada a fazer, ela faz por argumentos e motivos dela. O Marcelo... E a gente vamos falar sobre auditorias remotas também. Perfeito. Eu acabei de... Hoje eu estou fazendo uma auditoria remota voluntária essa semana em algumas empresas. Então isso é uma prática que veio para ficar, principalmente nas auditorias, mas depende muito do potencial poluidor, para ser 100% remota. Empresa que tem potencial poluidor elevado, médio, não pode fazer 100% remota. A gente vai conversar também sobre isso aqui.
Tá? Pascoal Então, já me fez essa auditoria remota mês passado. ele Inclusive, fez também? um cliente dele fez uma consulta sobre isso e ele fez uma consulta ao INEA. Ah, sim. Qual foi a resposta? A resposta é que eles iriam avaliar isso porque não tinham ainda uma posição definida. Exatamente. Bate com a resposta que eu recebi também de clientes que fizeram essa consulta. E o INEA está certo, ele tem que pensar com calma, né, e definir critérios. Tem empresas que podem, mas tem empresas que não podem ser 100% remota. Exatamente. No máximo, a parte de análise de documentação. A Alca está perguntando aqui, as seguradoras, elas são contratadas pelas empresas, vêm as auditorias como obrigações? Você viu a pergunta da Alca aí? Não, mas o que eu vejo é o seguinte, eu não conheço nenhuma seguradora que obrigue, mas o que eu percebo é que não conformidades de auditorias acabam diminuindo o valor do seguro, porque você consegue mostrar que alguns itens estão precisando melhorar o controle. Quando eles conseguem melhorar, a seguradora percebe esse valor, né, que melhorou na empresa, e aí ela consegue negociar melhor o valor do seguro. Considerando que fake news não foi inventado agora, podcast não foi inventado agora, home office não foi inventado. Nós estamos inventando nos pontos futuros temas das nossas próximas lives, que parece que não vão acabar nunca. Isso mesmo. Então, eu me lembrei agora, essa sugestão da Alca foi demais, porque eu me lembrei agora que ano passado nós fizemos no INEP, pela Universidade do Ambiente, uma palestra sobre seguro ambiental. Sim. E quem foi lá fazer essa palestra para a gente no INEA foi o professor Sérgio, que ele é especialista em seguro e é também da área ambiental. Quer dizer, sobre seguro ambiental. E eu tinha conhecido o Sérgio, que ele promoveu um curso sobre seguro ambiental. É um curso que é feito lá com a Associação Nacional dos Seguros. Eu esqueço agora a sigla. É um curso que é sucesso em São Paulo e há 2 anos atrás ele trouxe para o Rio. E me convidou para dar aula nesse curso e eu falei sobre risco ambiental e responsabilidade civil. E os alunos se interessaram muito, né, do jeito que eu estava explicando para eles como é que funcionava. Então, eu estou dando uma sugestão. O Sérgio não está ouvindo a gente, provavelmente, mas, como tem a gravação, ele pode ver, da gente convidá-lo um dia para participar de uma live falando exatamente dessa questão do seguro em relação à apólice, em relação à segurança da empresa que faz, até de abater o custo da apólice, Ana. Sim, eu acho que é uma ótima ideia. É um assunto que não é muito discutido, né, tecnicamente. Fica restrito a alguns especialistas. Essa palestra dele foi um sucesso, né? Um sucesso. O corpo técnico participou, saíram até algumas ideias de alguns trabalhos futuros. E outra coisa também, uma vez eu participei de uma banca, né, em que a pergunta é como é que a auditoria funciona melhor, sendo obrigatória ou facultativa. Quer dizer, era uma questão que né, a auditoria ambiental é obrigatória, é melhor sendo obrigatória, sendo facultativa, como você falou há pouco. Agora, e outra coisa, Martini, é que eu considero, eu não sou auditor, você é, mas eu considero a auditoria a melhor ferramenta de controle que tem. Porque ela ela é a fotografia da empresa, não é? Mas a auditoria não é inspeção, né? Quem faz inspeção é o técnico do INEA. Isso que é importante a gente separar. Eu vejo muito artigo científico até, publicado em revista científica, mostrando que uma das desvantagens da auditoria, por incrível que pareça, está escrito isso, é que a auditoria é programada e avisada que vai ter. Então, quem está falando isso, quem está escrevendo isso, não sabe o que é auditoria, está confundindo auditoria com inspeção. Então, vamos conversar isso só na semana que vem também, que acho que é importante. A gente tinha que chegar para as pessoas também e informar o seguinte, auditoria é uma coisa, inspeção é outra,
Isso. Consultor é outro, são coisas diferentes. Perfeito. Consultor tem uma missão, o agente fiscal tem outra e o auditor tem outra. São coisas diferentes. Um identifica o problema, o outro exige a solução e o outro aguarda e o outro propõe a solução. Perfeito. Então, isso aí a gente tem que saber diferenciar bem cada uma dessas funções. O órgão ambiental não pode chegar na empresa e falar, mandar o cara fazer aquilo. Ele apenas exige, não é? O consultor diz o que vai fazer. E o auditor identifica qual é a não conformidade. Não é isso? Isso. O auditor não pode dar um auto para a empresa. Quem faz isso é o fiscal, o órgão ambiental. Lógico, lógico. Cada um tem a sua... Por isso que não se mistura as bolas. Sim. Se você chegar numa empresa e multar... Exatamente. Não tem sentido. Não pode misturar as bolas. Então, a auditoria, a gente vai ver depois, porque tem motivo de ser programada. Tem motivo, e não é programando que a empresa vai conseguir esconder as coisas embaixo do tapete. Não, na área ambiental não dá para fazer isso. É verdade. Né? Você acaba aparecendo a sujeira. Hoje... Então, mas isso tudo a gente vai conversar nessa temporada. Essa temporada está rica em informações e assuntos para a gente conversar. Olha, a coordenadora aqui da live, Sim. da Constante Ramos, né, a coordenadora, Uhum. que é a dona Sandra, ela hoje me deu um relógio aqui, que eu não uso relógio. Ah, sim. Então, ela falou que a gente tem, nas lives agora, a gente tem que se despedir das pessoas. Não pode... Aquela tradição nossa de ser derrubado vai acabar? Eu sou... Na realidade, eu sou podevo, né? Eu executo aquilo que me mandam fazer. Sim. Então, me deram um relógio e falaram, aí, Poder Executivo, estou mandando você ser mais dedicado com as pessoas que escutam. Agora, é verdade. Falta, na realidade, vão cortar a gente de repente, que a tradição é essa. A pergunta é para você, como é que você sugere a evolução dessa temporada? No próximo episódio, a gente tratar de quê? Guzmão, isso aqui é como se fosse uma resenha, né, de uma partida de futebol. Vamos conversando pelos assuntos, vamos falar sobre as auditorias voluntárias, né, um pouco. Vamos falar da CONAMA 306. Ótimo. Né? Tô vendo aqui que gostaram da menção a Constante Ramos, aí, o Tony Marques. Mal sabe ele que... Não vi essa, não. Tá aqui, ó. Mal sabe ele que você estudou no Guido de Fogalã. É que ele estudou lá também, por isso que ele é... Quem estudou no Guido de Fogalã? O do Tony Marques, Book Marques, que está aí. Será que ele conheceu o seu Expedito? Pô, ele conheceu o Paredão, conheceu o seu Expedito, conheceu o seu Newton. Seu Newton. Todo mundo. Popular Balada Triste. Ué, essa não... Vamos terminar só explicando o que é isso. Vai derrubar, hein? A Balada Triste era uma música de sucesso da época. Uma música assim... Ah, tá. E o seu Newton, ele era assim, tinha uma cara muito séria. Aí eu apelidaram ele de Balada Triste. Isso é amigo, eu não quero falar o ano que foi isso, mas isso em sei lá, 59, 60. Eu estava no... na época que tocava balada, né? Balada agora é outra coisa. É verdade. Hoje a balada é alegre. Então, amigão, olha só. Vamos nos despedir, então, para cumprir o que a nossa coordenadora mandou. Daqui 11 horas. Foi um prazer recebê-los. Uma boa semana para todos. E agora você faça a sua despedida aí usando os chavões também. Né? Um bom, ótimo fim de semana. E estaremos aqui na próxima semana com mais uma cesta básica. Alimento para quem tem fome de conhecimento ambiental. E o seguinte, o nosso livro está marcado para ser entregue até 7 de setembro.
7 de setembro, é um compromisso nosso aqui. Vamos. Estaremos perfilados